volta para começar uma nova série. Eu fiquei esperando, né, assim, ver se a série desse mês de domingo seria alguma coisa voltada para Páscoa. E aí logo quando eu vi que não seria, eu falei, não, então já tem um negócio na mente. Que é um assunto que muita gente não sabe bem qual é a verdadeira história da Páscoa, né, o que a Páscoa significa, enfim. Então nós vamos ficar aqui 4 sábados, né, esses 3 próximos, conversando sobre a verdadeira história da Páscoa, né, porque passaram chocolate nela, né, e aí a gente tem os ovos de Páscoa e tudo mais, tal. Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, usando a partir, né, de hoje, usando a semana que antecedeu de fato, né, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, hoje nós falaremos um pouquinho sobre o domingo que antecedeu isso, que foi a chegada dele em Jerusalém, foi a entrada dele em Jerusalém. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes eu queria introduzir aqui a nossa série. Eu não sei ainda se todos os próximos sábados eu farei essa introdução aqui. Mas eu queria introduzir falando um pouquinho a respeito da Páscoa em si, né, de um todo, assim. E aí nós podemos generalizá-la, né, assim, de 3 formas. Né? A Páscoa, segundo a tradição judaica, né, que é o Antigo Testamento. Então, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver, em Êxodo, aí, principalmente, você vai ver que existiu a Páscoa, a história da Páscoa e tal. Só que o que significava para o Antigo Testamento, né, e para o povo judeu, a Páscoa? Quando você vê, por exemplo, Jesus comemorava, os judeus comemoravam a Páscoa. Mas o que era a Páscoa? A Páscoa, nessa tradição, a tradição judaica, ela acontecia todo ano, anualmente também acontecia a Páscoa, onde eles comemoravam a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. O povo de Israel, se você ler lá o Antigo Testamento, você vai ver que eles ficaram muito tempo escravos do Egito. E aí então Deus liberta esse povo, e a Páscoa é a comemoração da liberdade que eles tiveram então das mãos do Egito. E aí todo ano eles comemoravam isso. Era uma festa, eles comemoravam a liberdade que Deus deu a ele das mãos do Egito. Então essa é a Páscoa segundo a tradição judaica. Nós temos também a Páscoa pagã, né, que não leva em consideração os relatos bíblicos, né, muito menos o cristianismo. Então a gente tem a Páscoa pagã, que é, por exemplo, quando nós vemos então aí, né, de forma bem comum, a prática de pintar os ovos cozidos. Inicialmente era assim, não era de chocolate, era ovos cozidos, o pessoal enfeitava os ovos, eles decoravam esses ovos de formas abstratas, desenhos abstratos, tal. Em grande parte dos países isso ainda é um costume comum, embora outros, os ovos cozidos foram substituídos pelos ovos de chocolate, que é um pouco mais gostoso, apesar de eu gostar também de ovo cozido. Chocolate é melhor. Então, um pouquinho aí da tradição pagã. Mas por que isso aconteceu? Esse costume não é citado na Bíblia. Para quem nunca leu a Bíblia, não existe ovo de chocolate na Bíblia. Não é citado esse costume na Bíblia. É uma tradição pagã. E por que isso é assim? Isso é uma alusão a antigos rituais pagãos. A primavera, ou na primavera, lebres e ovos pintados eram um símbolo de fertilidade e de renovação. Então, tá vendo? Lebres, não eram coelhinhos, eram lebres. Eram sinais de fertilidade e renovação, associados a uma deusa, né, histórica, chamada Gefirun. Gefirun. Gefjun. Então, essa coisa da primavera tal, tem a ver com a tradição lá, né? Os deuses gregos, tal, enfim. E aí eles associavam isso a essa deusa, não tem nada a ver com
a tradição judaica nem com a tradição cristã. Então era a lebre, não era um coelho, era o símbolo dessa deusa. A lebre era um símbolo que representava essa deusa. E aí suas sacerdotisas eram ditas capazes de prever o futuro. Olha que negócio doido aqui. Então, a parada acontecia assim, as pessoas que, as mulheres que serviam essa deusa, elas, na tradição lá, era dito que elas conseguiam prever o futuro através da observação das entranhas de uma lebre sacrificada. Bizarro, história, sinistra, é isso mesmo. E aí então a versão, olha só que louco, a versão, aquela versão, coelhinho da Páscoa, que trazes para mim. Essa versão, na verdade, na versão, e aqui ó, isso aqui não é Wikipédia não, gente, isso aqui eu pesquisei, livro de história de deuses e tal. Aí então, eu encontrei esse. A versão dessa musiquinha bonita, que ela é mais comercial, na verdade é assim, ó, lebre, diostre, suas entranhas trazem de sorte para mim. Ó. Que cinismo. Não dá nem de fazer a métrica aqui do negócio. Mas tem a ver com isso. É que é a versão original dessa língua. Então, a lebre de Eostre, ela pode ser, na tradição lá, ela falava que ela era vista na lua cheia, então ela era naturalmente associada à lua, à fertilidade e tudo mais. Isso acontecia lá atrás, e hoje já não se vê isso, que bom. E aí acabou que isso foi se misturando ao comércio, e hoje nós temos aí os ovos de chocolate, os coelhinhos da Páscoa e tudo mais. Então assim, não estou aqui, então não posso mais comer ovo de Páscoa. Não tem nada a ver. Isso aí que você come hoje é chocolate, que está lá em forma de ovo. Se quiser me dar ovo de Páscoa, eu vou comer, não tem problema nenhum com isso. Beleza? Só estou contando aqui a tradição pagã da Páscoa. E aí então, nós temos uma terceira tradição, que é a tradição da Páscoa cristã. O que nós comemoramos na Páscoa? Muito bem, Israel. A ressurreição de Jesus. Então, na Páscoa, nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Essa é a Páscoa, segundo as tradições cristãs. Ok? Nós comemoramos a ressurreição de Jesus. E aí, é sobre isso que nós vamos falar. Sobre a tradição cristã da Páscoa. Essa história que nós vamos contar. E dentro da tradição da Páscoa cristã, o domingo que antecede a morte de Jesus é conhecido como... Alguém sabe aqui? Domingo de Ramos, muito bem. O domingo que antecede a morte de Jesus, que na verdade abre a semana, da morte de Jesus, que acontece quando? Quando? Sexta-feira, que aí nós conhecemos como Sexta-feira Santa, não é isso? Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão. E aí, esse domingo que antecede, então, a morte de Jesus é o que nós conhecemos como Domingo de Ramos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse dia, sobre esse acontecimento, sobre o Domingo de Ramos. E aí, eu não sei se todos vocês sabem por que ele é chamado assim, mas nós vamos ler, então, hoje, você que está anotando aí, hoje a nossa meditação vai ser em João 12. A gente vai ler alguns versículos, do 12 ao 19. O Evangelho de João, capítulo 12, do 12 ao 19, é a narrativa do Domingo de Ramos. E ele pode ser encontrado nos outros evangelhos também, ok? Eu optei João 12, do 12 ao 19. João 12, do 12 ao 19. Diz assim o texto, a partir do versículo 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa, ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras, detalhe aqui do Domingo de Ramos. Então a galera ficou sabendo que Jesus ia chegar. Eles pegaram então ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, ao encontro de Jesus, gritando: Hosana! Hosana nas alturas. Não é isso que eles estavam cantando lá, ainda não existia essa música. Eles cantaram outra música lá, eles cantaram Hosana, bendito é o que vem.
em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Então essa era a rima que eles cantaram. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandaram Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitaram dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Então essa é a narrativa da entrada de Jesus em Jerusalém. Então você consegue imaginar isso? Jesus, ele cumprindo uma profecia, né? Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento. Alguém já viu um jumento? É um bichinho desse tamanho aqui, ó, que quis ser cavalo, mas não conseguiu, ele virou jumento. Ele é bem pequenininho. E o texto fala que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento. E uma grande multidão o recebeu como um rei. Então ele é chamado Domingo de Ramos, por exemplo, porque vocês viram no início, as pessoas pegavam ramos de palmeiras, né? Tem uma outra foto, eu acho que está embaixo desse, dá para... Olha lá, mais ou menos isso. As pessoas pegavam os ramos de palmeiras e adoravam o rei Jesus que estava chegando. Então foi por isso que esse dia ficou marcado como o dia Domingo de Ramos. E aí essa multidão toda, e era uma multidão mesmo, ela consistia dos 12, dos discípulos de Jesus, dos apóstolos e tal, uma outra multidão de Betânia, que viram Jesus ressuscitar Lázaro, e aí essa multidão também passou a seguir Jesus, e uma multidão de peregrinos que veio da Galiléia, e alguns fariseus. Então era uma multidão, tinha muita gente nesse dia, alguns adorando lá então a Jesus, tal, recebendo o rei, cantando aqui Hosana, o que vem em nome do Senhor, os fariseus observando tudo aquilo, mas era uma grande multidão. E esse dia, ela representa alguns pontos importantes a respeito da missão de Jesus, esse Domingo de Ramos. Ela representa alguns pontos importantes a respeito da missão de Jesus, que tem uma relação direta com a verdadeira Páscoa. Então, por meio da entrada triunfal, que ficou conhecida, essa entrada de Jesus em Jerusalém, então, em primeiro lugar, definitivamente indica que ele entrega a sua vida. Isto é, que ele morre voluntariamente. Essa entrada de Jesus, em primeiro lugar, ela representa isso, que Jesus se entrega, que ele se entrega, que ele faz isso, que ele morre de forma voluntária. Sabe por que a gente pode tirar essa conclusão? Porque Jesus está forçando uma situação. Ele, deliberadamente, por conta própria, porque ele quis, planeja uma demonstração, sabendo, com toda certeza, que o resultado disso, ou seja, as pessoas adorando a Jesus, tal, Jesus estava indo para a festa da Páscoa, okay? E as pessoas adorando a Jesus, tal, naquele dia e tal. O que isso ia causar nos fariseus? Raiva. E aí então os caras iam de fato para matar Jesus. Então ele se entrega, ele faz isso de forma voluntária, ele força uma barra. E essa entrada triunfal tem tudo a ver com isso, porque se Jesus chegasse anônimo lá, né, não ia causar na gíria de vocês assim, Jesus não ia causar se ele entrasse lá de forma tranquila. Não, ele entrou causando aquele alvoroço todo, as pessoas adorando, e para os fariseus isso era ódio, ira total. Em segundo lugar, Jesus força os membros então ali do Sinédrio a mudar os seus planos, de modo a combinarem com os planos dele e do Pai, porque não era plano dos fariseus, do Sinédrio, matar Jesus na Páscoa, na festa. Mas aí Jesus força essa situação. Por quê? Porque era a vontade do Pai que fosse nessa época. E aí Jesus então arma tudo aquilo para forçar isso. A excitação toda que Jesus causou na turma lá, fez com que o povo, o final do texto que nós lemos, fala isso. Os fariseus conversando e falando,
cara, a gente não vai conseguir nada enquanto esse cara estiver vivo. A gente precisa matar esse cara. E aí, então Jesus faz isso tudo. Em terceiro lugar, Jesus se apresenta como Messias. Então, por meio dessa entrada triunfal, ele cumpre uma profecia messiânica que é narrada lá em Zacarias 9:9, que diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Então olha só, Jesus cumpre essa profecia. Ele cumprindo essa profecia, ele está se apresentando de fato como Messias. Porque as pessoas que estavam ali indo para a Páscoa, para comemorar a Páscoa, libertação do povo, né, as pessoas eram conhecedoras das Escrituras, né, do Antigo Testamento, tudo. Então eles sabiam, pô, esse cara está entrando num jumento, ele está cumprindo a profecia de Zacarias. Ele é o Messias, ele está se apresentando como Messias. Mas em quarto lugar, Jesus mostra às multidões que tipo de Messias ele era. A multidão estava esperando um Messias terreno. Né? Por quê? Porque nessa época o povo ele se reunia para festejar a libertação do povo das mãos do Egito. E aí então é sobre tudo isso que está acontecendo ali. O que acontece? A multidão espera esse Messias chegar. Era comum na época da Páscoa dele, né, a conversa que rolava entre eles nesse período de Páscoa era assim: poxa, vai chegar um tempo onde o Messias vai vir para também nos libertar da mão dos romanos, né, que Roma, né, que governava aqui. Então os caras eles eram oprimidos por Roma também, assim como lá no Egito. E o povo dessa época estava esperando um Messias chegar para libertar o povo das mãos dos romanos. Mas aí Jesus mostra à multidão de fato que Messias ele era. E é sobre esse último ponto que nós vamos falar. Sabe por quê? O povo dessa época, esse povo que adorou Jesus entrando no jumentinho e tudo mais, esse povo queria um Salvador que respondesse às suas expectativas. As suas expectativas imediatas. Então, ó, você que está anotando, anota aí. O problema dessa época era que o povo queria um Salvador, um Messias, que respondesse às suas expectativas imediatas. Qual era a expectativa imediata? Se libertar da mão estrangeira, de Roma. O povo era oprimido por Roma. E aí, toda vez então que eles esperavam, né, um Messias, na cabeça deles, quando Jesus apareceu, na cabeça deles ia acontecer assim: esse é o cara que vai nos libertar de Roma, da opressão romana sobre as nossas vidas, da dominação romana. E aí então, de repente, surge Jesus, né, operando maravilhas e sinais. Jesus aqui já havia passado alguns anos no seu ministério, e as pessoas conheciam o que Jesus fazia. Há poucos dias desse dia que Jesus tinha ressuscitado Lázaro, que estava morto há alguns dias, Jesus ressuscitou Lázaro, esse povo viu. Então, na cabeça da galera, era assim: cara, chegou o nosso libertador. O cara é cheio de poder, o cara acabou de ressuscitar um morto há alguns dias, esse é o Messias. O que é para ele nos libertar de Roma? Era isso que estava na mente do povo. O povo, na verdade, então, eles estavam saudando ali, adorando, hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, tal. Eles estavam fazendo isso tudo porque eles viam em Jesus que a expectativa deles era: esse cara vai nos libertar agora. Essa era a expectativa imediata deles. Alguém que os libertasse, acabasse com o seu problema imediato. Alguém que acabasse com o seu problema imediato. Sabe o que enche, às vezes, assim, o meu coração de tristeza? Às vezes eu fico triste comigo mesmo, com vocês, né, com cada um de nós aqui em comunidade, é que ainda hoje nós vivemos esse problema. Ainda hoje, muitas vezes, nós queremos um Salvador que responde às nossas expectativas imediatas. Então, se você está anotando, anota isso aí. Ainda hoje nós vivemos esse mesmo problema que esse povo que adorou a Jesus nesse dia vivia. Ainda hoje nós esperamos, ou nós olhamos para Jesus ainda, como sendo aquele que vai resolver os meus problemas imediatos, os meus problemas pessoais.
A nossa visão, ela continua limitada em relação a isso. A gente, muitas vezes, nós olhamos para Jesus, e aí eu culpo nós mesmos, às vezes, né, a mídia, muitas vezes, que apresenta Jesus como sendo esse cara que veio para resolver os seus problemas imediatos. É o cara que veio para te dar um carro novo, se você adorar a esse Jesus, então seus problemas vão acabar, você não vai sofrer, você não vai ter perdas, você vai ter um ótimo emprego, você não vai ter luta para passar num bom vestibular, você não vai ter conflito na sua família. Então, muitas vezes Jesus ele é apresentado assim, ou pior, muitas vezes nós formamos essa imagem de Jesus no nosso coração. Eu estou servindo, eu estou adorando a esse Deus, eu canto até hoje, Hosana, Hosana nas alturas, tal, e esse é o Jesus que tem que resolver o meu problema. O meu problema é imediato. Alguém adoeceu, Jesus, você é obrigado a fazer isso. Nós ouvimos e vemos muitas músicas e pregações onde pessoas mandam em Jesus. Como é que é a linguagem que eles usam aí? Não só eu profetizo, eu ordeno que isso aconteça, eu ordeno que você receba a sua bênção e tal. Nós lidamos com Jesus como se ele fosse o cara que resolve os nossos problemas imediatos, apenas o nosso problema pessoal. Esse problema que a galera viveu lá atrás, nesse dia, adorando a Jesus, eles adoraram Jesus por causa disso. Chegou o cara que vai acabar com o nosso problema imediato. E às vezes, hoje ainda, nós vivemos isso. A nossa motivação está: eu adoro o cara que vai acabar com o meu problema imediato. Aí não acaba. Aí chega segunda-feira, o problema continua. Eu não adoro mais. E aí sabe o que eles fizeram com Jesus? Quando eles viram que Jesus não seria o cara que ia acabar com o problema imediato deles. Quando esse povo, essa multidão toda, que domingo adorou a Jesus, o Messias chegou, estenderam lá os ramos, tal, não sei o quê. Quando eles viram que esse não era o cara que ia acabar com o problema imediato deles, que era a libertação dos romanos, sabe o que eles fizeram? Esse povo, esse mesmo povo, matou Jesus. Esse foi o povo que na sexta-feira cuspiu na cara de Jesus e gritou lá: crucifica. Esse é o povo. E eu, sinceramente, eu tenho as minhas dúvidas se isso acontecesse com a gente hoje, se eu e você não seríamos as pessoas que iam cuspir na cara de Jesus e mandar crucificar. Porque a gente pensa que Jesus ele veio para resolver o meu problema imediato. Que às vezes é assim, um adoecer de alguém da minha família, às vezes é assim, alguma coisa que é um chefe meu que eu não aguento mais, às vezes é assim, alguém na sua escola que está, enfim, problemas que todos nós temos. E aí nós olhamos para Jesus e falamos: meu problema vai acabar, porque eu adoro Jesus e tal. E aí eu tenho minhas dúvidas, porque muitas vezes o problema não acaba. Muitas vezes, ou melhor, o problema não acaba do jeito que eu queria que ele acabasse. A resolução dele não seria a forma como eu queria ou planejei. E aí eu tenho as minhas dúvidas, se eu não seria parte daquela multidão que lá na frente crucificou Jesus. Só que a graça no meio disso tudo para aquele povo foi que Jesus, nessa entrada triunfal e no decorrer dessa história, daquela semana, Jesus mostra à multidão que tipo de Messias ele era. Na visão de Jesus, não adiantaria ele libertar aquele povo do domínio de Roma. Na visão de Jesus, esse não era o problema. O problema não era a opressão que eles sofriam por parte de Roma. Sabe por quê? Porque na visão de Jesus estávamos eu e você. Se Jesus
fosse de fato esse Messias que o povo em Jerusalém esperava, que acabaria com aquele problema, que libertasse aquele povo, Jesus seria ainda o Deus tribal de Israel. Mas Jesus veio para estender o reino dele. E aí então, nesse dia, nessa entrada, olha que louco isso, nesse dia Jesus se apresenta como um Messias para toda a humanidade, para mim e para você. E isso hoje ainda é assim. Jesus ele continua a nos mostrar que tipo de Messias ele é. Messias, o Messias que veio não para acabar com o meu problema pessoal, que na verdade muitas vezes não é o problema, mas ele veio para sim me libertar e te libertar da morte eterna. Então, queridos, assim, o que você passa hoje, o que eu passo hoje, isso faz parte, na verdade, de um sistema de um mundo ainda em queda. Mas, na verdade, isso era para ser a nossa vida eterna. O meu sofrimento e o seu sofrimento não era para ser algo que acontece hoje e amanhã não acontece mais, ou que acontece por um longo período, mas depois a gente consegue resolver isso e tal, mas a gente vive essa vida assim de altos e baixos, é doença, é morte e tal. Isso acontece de forma esporádica, mas a gente tem momentos de alegria também, juntos e tal. Isso só se tornou possível porque Jesus se apresentou de fato como o Messias, que veio nos libertar da morte eterna. Porque essa realidade que eu e você muitas vezes vivemos de morte, é a realidade que era para ser eterna, para mim e para você. Essa realidade que nós vivemos de dor, de sofrimento, de momentos ruins, era a realidade que era para ser constante para mim e para você, eternamente. Mas Jesus, ele entra em Jerusalém, sendo adorado por um povo que, quando viu que ele não ia resolver o problema imediato, o crucificou, é porque ele tinha que fazer isso pensando em mim e em você. E ele faz isso porque eu e você, toda a humanidade que foi criada, olha, entenda isso, você não foi criado, eu não fui criado para viver os momentos ruins. Entenda isso, não deixe isso virar algo comum na sua vida. Eu e você não fomos criados para viver momentos ruins, de tristeza, de dor, de opressão. Não fomos criados. Nós fomos criados para viver uma vida perfeita. Eu sei que você não consegue imaginar isso, porque eu também não consigo. Nós não sabemos o que é uma vida perfeita. Mas nós somos criados para viver uma vida perfeita. Talvez o mais próximo que você consegue imaginar é: não era para viver então o que eu estou passando hoje. Ok, então é isso. Não era para você viver o que você está passando hoje. Eu e você fomos criados para viver uma vida perfeita. Mas eu e você decidimos ser rebeldes contra isso. Por quê? Porque a única coisa que Deus queria era: olha, dependam de mim, e aí a gente vai viver essa vida perfeita. Mas eu e você escolhemos ser independentes. Não, eu quero ser o meu Deus. E aí então nós rompemos com isso, a humanidade rompeu com isso. E aí deu origem a tudo isso. Deu origem aos seus problemas, aos meus problemas, às nossas lutas, às nossas tempestades, aquilo que a gente cantou aqui, as correntes que muitas vezes nos prendem e tal. Isso faz parte do mundo em que a gente vive hoje. Mas aí, Jesus entra nesse dia como um rei que não resolve o problema imediato, então é crucificado, porque isso fazia parte da missão, porque ele era um Messias que veio para salvar a morte eterna, ou para nos salvar da morte eterna. Então, como isso se aplica hoje? Isso se aplica hoje da seguinte forma: eu e você, nós não podemos olhar para os problemas que nós passamos de forma com uma visão limitada, porque isso vai fazer com que eu e você crucifiquemos Jesus em nós. Quando eu olho para o meu problema hoje, e olha, eu entendo que talvez o seu problema esteja sendo grande demais, muito ruim, ok?
Acontece que quando você olha para esse problema com uma visão limitada, você corre o risco de ainda crucificar Jesus. Ou seja, esse cara não presta. Esse cara não é Messias. Desculpa a palavra aqui, porcaria nenhuma. Mas quando a nossa visão, então, ela se alarga, e nós então passamos a entender assim, era preciso que isso acontecesse. O Messias, na verdade, Jesus veio como um Messias para me salvar da morte eterna. A gente começa então a olhar para o nosso problema como sendo algo pontual, ruim, doloroso, mas a gente consegue olhar o amplo disso e ver, poxa, um dia isso vai acabar. Por aquilo que Jesus fez, porque Ele não foi um Messias que apenas acabou com um problema específico de um povo, mas Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele fez isso para acabar com o nosso problema eterno. E aí então, quando nós passamos a fazer isso, e galera, isso é prático, isso não deve ficar no campo abstrato, teórico, isso é prático. Quando eu e você começarmos a viver e a querer a vida de Jesus em nós, a vida desse Messias, que não veio para resolver um problema específico, mas veio para resolver o maior de todos os problemas, quando a gente começa a olhar para Jesus dessa forma, e a gente começa então a querer um relacionamento com esse Jesus, o resultado disso é, os meus problemas pessoais começam a ser resolvidos. Então, entendeu? Isso acontece que nós fazemos isso do lado errado. Nós muitas vezes queremos Jesus porque Ele tem que resolver o meu problema pessoal. O resultado disso é, muitas vezes não vai ser resolvido e aí eu vou matar Jesus. Tá? Entenda o que eu estou dizendo sobre matar Jesus. Vou matar Jesus em mim. Vou falar, eu não quero Ele, isso não existe, Ele não é Messias, nada. Mas quando eu passo a olhar para os meus problemas, entendendo que existiu um Deus que veio em Jesus e esse Messias morreu para resolver o meu problema maior, que era a minha morte eterna, eu começo então a querer me relacionar com Ele. E aí quando eu começo a querer me relacionar com Ele, e quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu o conheço, o resultado disso é, os meus problemas começam a ser resolvidos. Porque a gente está se relacionando com Jesus. Porque a vida dele está em nós. Então quer dizer, Pedro, que se tem alguém doente na minha família, essa pessoa não vai morrer. Essa pessoa vai morrer. O que quer dizer é que você vai viver eternamente com ela. Se ela se render a Jesus, ao Evangelho. Então, isso gera em nós algumas aplicações. Isso gera em nós o desejo de falar sobre isso com as pessoas que nós amamos, com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos pais, mas isso também gera em nós o desejo para que eu me relacione com esse Messias. E aí, então, nós vamos começar a adorar a esse Deus, a esse Jesus. Não mais, Jesus, salva o meu problema imediato, mas Jesus, obrigado porque você salvou o maior de todos os problemas. E Ele tem todo o interesse em nos ajudar nos nossos problemas hoje, que não é o maior de todos os problemas. E nós passamos então a nos relacionar com Ele assim. E aí eu consigo entender pessoas, isso é prático, eu conheço pessoas assim, eu começo então a olhar para pessoas que, cara, assim, humanamente falando, só tem desgraça, só tem tristeza, está tudo ruim, mas a pessoa tem alegria, a pessoa tem paz. E aí eu entendo, por que a pessoa é assim? Porque a vida de Jesus está nela. E isso só se tornou real porque Jesus entrou nesse dia, não para resolver o problema de um povo, mas para resolver o problema de todos os povos. E ainda hoje é assim. Jesus, foi Deus, Ele é Deus, Ele é o nosso Salvador, não apenas dos nossos problemas pontuais, mas o maior de todos os nossos problemas. E aí então, quando eu quero me relacionar com esse Deus, que fez isso por mim, que me livrou da morte eterna, por mais que eu passe por
por momentos ruins, por tempestades, a vida dele em mim sempre me dá esperança. A esperança de que nem tudo se limita a isso que a gente está vivendo hoje. O apóstolo Paulo diz que se a nossa vida se limitar, ou se a esperança pela nossa vida se limitar às coisas que nós vemos aqui hoje, nós somos os mais dignos de pena. Por que isso está nas Escrituras? Porque é assim. Porque as coisas hoje, elas nunca vão ser perfeitas. Então, se a minha esperança está em alguém que vai resolver os meus problemas hoje, minha vida vai ser perfeita hoje, nós somos dignos de pena, porque isso é uma ilusão. Mas o que Paulo está querendo dizer é: Jesus quer resolver o seu problema eterno. Nós já vivemos realidades do reino hoje. As realidades do reino hoje são vividas muitas vezes dentro dos problemas. Mas um dia, tudo isso vai acabar. Tudo isso vai acabar. A entrada triunfal de Jesus, ela deve ser na nossa vida dessa forma. Ela deve ser na nossa vida dessa forma. E aí então nós cantamos hoje, Hosana nas alturas, como aquele povo cantou. Mas a gente canta isso porque Jesus resolveu o nosso problema eterno e porque através disso eu já posso viver muitas realidades do reino hoje. Agora, isso é real para pessoas que se rendem a essa verdade. Isso não é real para todo mundo. Isso é real para as pessoas que se rendem a essa realidade. Então, se você tem vindo aqui já há alguns dias, tem participado de muitas coisas, esse é o início da história da Páscoa, o início da semana, de um Deus que se fez homem, que entrou montado num jumentinho, foi adorado por um povo que achou que ele ia resolver um problema imediato, mas que esse povo o crucificou. E o crucificou porque essa era a missão de Jesus, para resolver o problema da eternidade, do mundo todo, meu problema e o seu problema. E aí então nós precisamos nos render a essa verdade, e a dizer: Jesus, eu estou cheio de problema, mas eu quero me relacionar com você, o Deus que pode resolver os meus problemas, mas que já resolveu o maior de todos os meus problemas, que é uma vida eternamente desgraçada, ruim, e me possibilita viver eternamente uma vida perfeita, em comunhão com você. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Jesus, muito obrigado porque a sua missão não se limitou a um povo, a um grupo de pessoas. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor fez o que fez, o Senhor morreu, ressuscitou, o Senhor cumpriu a sua missão para salvar todos aqueles que se rendem a essa verdade e que querem se relacionar com o Senhor. Jesus, nos perdoa porque muitas vezes nós olhamos para você, Jesus, como alguém que tem que resolver o meu problema imediato. Me perdoa por isso, Jesus. Me perdoa porque isso me faz esquecer que você resolveu o maior de todos os meus problemas, que era uma vida separada de Jesus, uma vida rompida com Deus. Obrigado porque a sua missão foi cumprida integralmente. E aí, Deus, obrigado porque isso me possibilita cantar Hosana de uma forma integral, sabendo que o Senhor não é apenas o Messias que veio resolver alguns dos meus problemas imediatos, mas veio resolver o meu problema. E Deus, eu peço que em nome de Jesus, pessoas aqui, Deus, tenham um encontro real e verdadeiro com esse Messias, que mesmo em meio a problemas, enche o nosso coração de esperança. Esperança de que um dia isso tudo vai acabar. Um dia tudo vai voltar a ser perfeito. Um dia em que suas escrituras
Não haverá lágrimas, não haverá choro. As cicatrizes serão totalmente apagadas. Aquilo que ainda precisa ser restaurado será totalmente restaurado. Espírito Santo de Deus, vem e faz isso em nosso meio. Convença o nosso coração nisso. A perceber, Deus, esse dia, essa entrada, onde você, Jesus, foi adorado. E logo após, pelo mesmo povo que te adorou, foi crucificado. Deus, nos perdoe, porque muitas vezes nós fazemos isso ainda hoje. Mas eu quero, Deus, que de fato eu aprenda a enxergar Jesus como aquele que me salvou da minha morte eterna.